Tá começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Brogolin e estamos iniciando mais um vídeo hoje para comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá nos Colts. A bruxa tá solta, lesões acontecendo e a gente vem comentar como elas afetam o time hoje. Antes disso, já vou então pedir para se inscrever aqui no canal, seguir a gente se você tá vendo pelo Insta, ativar o sininho das notificações no YouTube, espalhar a gente por aí, manda esse vídeo pro torcedor dos Colts, pro torcedor de um time da IFC South, ajude a gente a chegar a mais pessoas e principalmente espalhar o futebol americano, certo, gente? Sem muita enrolação, vamos falar um pouquinho sobre então o que está acontecendo lá nos Colts. Afinal, ontem, na segunda-feira, dia 2 e hoje, terça-feira, dia 3, quando esse vídeo está sendo gravado, acho que ele vai ser na quarta, não sei direitinho ainda quando eu vou soltar ele, tivemos a notícia que, primeiro, o QB Carson Wentz e depois o OL Quenton Nelson vão perder de 5 a 7 semanas por causa de uma lesão no pé, bem parecida à dos dois casos, que tem o mesmo tempo de recuperação e praticamente é a mesma cirurgia, certo, gente? Então, com essas lesões, os Colts têm um planejamento ofensivo quebrado, pelo menos nesse começo de temporada, né? Começando pela lesão do Quenton Nelson, e é a lesão mais sentida, né? Primeiramente porque, na minha opinião, é o melhor OL de toda a NFL. Para mim, não tem nenhum OL que esteja acima do Quenton Nelson, dominante desde o seu primeiro snap, quando ela calou até o último do ano passado. É um cara que entrega demais e que se sabia, né, que todo snap ele ia entregar, ele ia conseguir abrir o gap pro running back, seja ele quem for, ele ia conseguir proteger o seu QB. É um cara que tem um grande potencial nisso, e é um cara que, primeiro, ia proteger muito bem o Carson Wentz, ia dar uma segurança para ele, algo que o Carson Wentz não teve muito na Filadélfia no seu passado recente, e ainda é uma peça importante para a liderança, por ser um cara que é dominante e que era um confronto vencido em todo o jogo, quando se olhava o que se desenrolaria numa jogada, né? A lesão já do Carson Wentz, sim, ela é sentida, mas por um outro motivo. É pelo que o Carson Wentz poderia ser, né? Diferente do Quenton Nelson, a gente não sabe o que encontrar o Carson Wentz nesse começo de temporada saudável, né? O Carson Wentz é um cara que poderia vir para uma temporada, quem sabe, jogar de MVP? Não sei, ele já fez isso. Por que ele não poderia voltar a fazer isso? Ele saiu de Filadélfia e foi para um time estabilizado com uma boa L e com um jogo terrestre. Ele tinha condições para voltar a render bem. Só que ele se lesiona, e aí então quebra por esse planejamento, pelo teto que ele poderia ser, e é isso que faz sentir. Tu vai dar agora o time para um outro QB, provavelmente o Jacob Eason vai ser o cara que vai assumir esse time, então tem que ver como é que vai ser os ajustes feitos para ele. Não que, por exemplo, o Carson Wentz ia fazer os Colts virar um time aéreo, passar muito mais do que correr, algo que eu acho que não iria acontecer. É um time que tem sua base no jogo terrestre. Jonathan Taylor chegou no passado, né? Nyheim Hines volta de lesão para esse ano, é um cara que entrega bastante também. Então é um Colts que poderia render muito correndo com a bola, e aí deve render ainda mais, porque deve ser o grande ponto de avanço da franquia, principalmente com o QB reserva. Só que também esse ponto do jogo terrestre sente a lesão do Quenton Nelson, sente um cara que abria, que derrubava o cara no primeiro contato, ia para a segunda linha, neutralizava um linebacker, um safety que descia para tentar cobrir o gap, impedir um avanço terrestre um pouquinho maior. Então, os Colts eles sentem, primeiramente, no jogo aéreo, pelo potencial que o Carson Wentz poderia fazer nesse time, né, já que o teto a gente não tem muita certeza se ele ia conseguir entregar, né? O piso dele também é uma incerteza muito maior do que ele jogaria. Então, o Carson Wentz é pelo que ele poderia ser, e o Quenton Nelson é do que ele é, do que ele entrega. E isso, de fato, afeta muito o time dos Colts, porque agora eles precisam se planejar sem estar com o seu QB titular, que esse era o planejamento. Pode gostar ou não do Carson Wentz, ele era o QB1 lá em Indianápolis, e sem o seu principal L, sem o principal L da NFL, na minha sincera opinião. Então são perdas que vão sentir, são perdas que podem acontecer e voltar para a semana 1 na estreia, ou só no meio da temporada na semana 7. E esse gap, esse intervalo, quando eles podem ou não voltar, ajuda demais os adversários a crescer. Principalmente os Titans têm uma chance muito grande de abrir alguma coisa na primeira metade da temporada, conseguir crescer um pouquinho a mais, render um pouquinho a mais e deixar os Colts um pouquinho para trás nesse começo. Já para os Colts dificulta demais o planejamento. Um planejamento mais concreto cai por terra, porque agora fica difícil saber quando esse cara vai voltar, como ele vai voltar e se ele vai voltar bem já para atuar e arrasar, principalmente no caso do Carson Wentz, certo, gente? Enfim, esse era o vídeo. Quero saber, concorda com a minha opinião que os Colts saem muito prejudicados, que os Colts estão em maus lençóis para a próxima temporada? O time já está praticamente começando a ruir antes mesmo do primeiro jogo da Pre-Season. Ou acha que não vai ser tão grave assim, que eles vão voltar logo e vão continuar rendendo em alto nível, certo, gente? Comenta aqui embaixo.
vamos fazer uma bela discussão. Tamo junto, valeu e tchau! Tchau!